Salve galerinha, beleza? Tudo bem com vocês? Pois é, então, faz um tempo que eu não gravo um vídeo desse comentando sobre miniaturas e hoje eu venho trazendo aqui o Marco Polo Veneza 1 da Emo, empresa municipal de ônibus aqui do Rio de Janeiro, prefixo 36.048. Então, mas antes de eu começar a comentar os detalhes característicos e exclusivos, vamos botar assim, exclusivo então é único, né? Do Marco Polo Veneza 1, eu peço agora que vocês se inscrevam no meu canal, quem não for inscrito, deixem o seu like, por favor, compartilhem e também o seguinte, lá nos comentários escrevam miniatura de ônibus Marco Polo Veneza Emo, tá? Porque esse é o título da minha postagem. Quanto mais tiver esse nome no meu comentário, nos comentários, mais o meu vídeo vai ser recomendado para outros usuários, tá bom? Então eu agradeço aí a todos que puderem comentar. Miniatura de ônibus Marco Polo Veneza Emo. Então vamos lá. Vocês estão vendo ali ao fundo todos a minha frotinha agora atual, né? O Marco Polo Serrano Transportes em breve vai estar indo para o Espírito Santo. O Tanco Dínamos da Penha Rio ainda falta terminar, mas eu acho ele tão bonito, quero colocar ele ali mesmo ainda sem ter terminado. Aquele das agulhas negras também tenho que entregar para um colega. E vamos lá ao que interessa. Marco Polo Veneza 1, então tá aqui. Vocês podem ver, esse aqui é uma miniatura, como todas as que eu faço, na escala 1 para 34, tá? Então, ele na verdade, ele rodou aqui no Rio de Janeiro nos anos 70, né, na primeira metade dos anos 70. Ele vinha montado sobre o chassi LPO 1113, tá? Como vocês podem ver. Então, eu coloquei aqui as rodas do chassi LPO, né? Eu fiz a rodinha, como eu já mostrei em outros vídeos, que eu modelei em 3D a roda, imprimi numa impressora, e aí eu pude fazer replicações em resina, tá? Em silicone eu fiz um molde e faço as réplicas em resina. E tá aqui o Marco Polo Veneza, tá pronta essa miniatura. Eu não fiz os detalhes internos com muito capricho, tá? Porque essa é uma miniatura que eu não fiz para vender, eu fiz só para mim. E eu, como já falei para vocês, eu não primo tanto, não prezo tanto por fazer detalhamento interno. Eu gosto de representar, né, tornar uma miniatura o mais real possível, então tem que ter os banquinhos, tem que ter a parte interna, mas eu não quis fazer essa representação com muitos detalhes. Tanto é que, vamos lá por dentro, eu não coloquei balaústre, não coloquei as luminárias e tal, eu só coloquei a disposição dos bancos como eram, tá? Você tinha aqui dois bancos ali, ó, aqui do outro lado de cá. Tinha dois bancos virados para o corredor do ônibus. O cobrador ficava bem aqui, depois do eixo traseiro. Lado de cá, vocês podem ver, tem mais um banco ali, ó. Um banco virado para o corredor e os demais bancos aqui, porque era uma área, o embarque era traseiro, no Rio de Janeiro. Então demorava, os passageiros ficavam aqui, né, até passar a roleta e passar para a parte da frente do ônibus. Nisso, o que acontecia? Calote. Muita gente entrava aqui, não pagava, ficava aqui na traseira. Quando o motorista descuidava e abria a porta traseira para o embarque de outros passageiros, o pessoal descia sem pagar passagem. Isso acontecia muito. Por isso que, com o passar dos anos, foi se aderindo ao tal dos currais. Então, com os anos 80 para 90, né, e até antes do embarque passar a ser dianteiro, você mal botava o pé na escada e já vinha a roleta para poder pagar, para evitar o calote. Mas eu quero falar agora também, pessoal, aqui ó, como eu sempre faço, né? Aqui está a base, pintei de preto. Essa aqui é a base de exposição. As rodinhas giram. Opa, deixa eu focar aqui, isso. As rodinhas giram livremente, como vocês podem ver, tá? Tá aqui, ó. Elas estão girando. Fiz aqui, ó, o fundo dele, da miniatura. Coloquei o cano de descarga, tá? Uma bitola mais fininha. Usei um canudinho acho que de Nescau, inclusive. E o que eu quero ressaltar do Marco Polo Veneza 1 é o seguinte, pessoal. Se vocês forem observar ele bem na dianteira, vocês vão perceber o seguinte. Era uma carroceria da Marco Polo bem baixinha. Ele tinha, se não me engano, 2 metros e 900 milímetros de altura, né? Isso medidos a partir do pneu até o centro do eixo, o centro do teto aqui, tá?
Então ele era um carro baixinho e uma característica importantíssima do Marco Polo Veneza, para quem quiser fazer a representação dele em miniatura, é essa característica aqui, ó. Tá? Eu vou tentar ressaltar para vocês. Aqui ela vem reta, tá? Ela vem reta e aqui tem um vinco. Tem um vinco que vai de uma ponta a outra da carroceria. Vocês conseguem ver aqui, ó. Olha lá, aqui está bem vincado. Isso aqui eu dobrei o papel e dobrei o papelão. Aqui também, vocês conseguem observar aqui, ó. Aqui, ó. Ela vem uma reta aqui. E bem nessa parte aqui da carroceria, um pouco abaixo do borrachão que divide a blusa da saia, ele dá uma cortada e ele entra novamente. A carroceria entra em direção ao centro dela. E essa era a característica principal do Marco Polo Veneza, tanto do 1 quanto do 2. Esse espelhinho retrovisor eu fiz de papel também, ele está bem simplório, tá? Eu já tenho o Ciferal Alvorada, depois eu vou fazer um vídeo só sobre ele. Eu já fiz um espelho retrovisor de metal, então ficou mais resistente. E aqui voltando ao Veneza, vamos lá. Fiz a característica, o itinerário vinha na lateral, era uma placa que era encaixada, tá? Num corredor. Aqui o carimbo, como era chamado, Empresa Municipal de Ônibus S.A., era EMO. Esse carro ele existiu realmente, ele foi o Marco Polo Veneza 1, da primeira geração ainda. Por quê? Porque o Veneza ele teve duas gerações. Ele teve com esse farol aqui, que foi a primeira, que eu acho mais bonita, e teve aquela segunda que a Mauá teve durante muito tempo, tá? Que era os dois faróis e tinha também embaixo as duas piscas, né, de seta. Nesse caso aqui ele vinha na lateral aqui na esquerda. Então essa característica eu quero ressaltar para vocês mais uma vez, que é que ele vinha reto e fazia uma curva aqui. Hoje em dia os carros já são totalmente abaloados, você não consegue ver essa distinção entre os planos, né, vamos colocar assim. Então no Marco Polo Veneza isso era bem fácil de visualizar. E eu fiz essa representação também, tanto de um lado quanto do outro. Vocês conseguem observar aqui, ó, o vinco passando aqui, tá? E esse carro tinha a capelinha, que para mim era um charme, eu acho muito interessante. Mas ele tinha um problema sério, porque batia na árvore, então arrebentava as quinas, infiltrava água, não era muito funcional. Mas se destacava. Então todos os carros municipais do Rio de Janeiro eles tinham isso aqui nos anos 70 e também no início dos anos 80. E os intermunicipais não tinham capelinha, essa era a distinção básica, principalmente porque haviam vias, como a Avenida Brasil, em que passavam muitas linhas municipais e intermunicipais, então isso ajudava a diferenciar, né, para o usuário. Essa pintura é uma pintura baseada naquela pintura do João de Deus, que foi utilizada pela Oriental, né, e a Emo fez um tipo de plágio, umas adaptações, né, no layout, e tá aí a carroceria. Coloquei aqui o logo do Marco Polo Veneza, deixa eu focar aqui, isso, o logo do Marco Polo Veneza com frisado aqui na carroceria. Ele tinha frente curta, tanto é que os Marco Polos Veneza 1 mais modernos, eles tinham essa coluna aqui maior, era mais espessa, e a frente era um pouco mais projetada para a frente, né? A dianteira dele era mais projetada para frente. Eu coloquei uma característica que tinha nesse carro aqui, na realidade, que os borrachões eram maiores do que o para-choque, eram adaptados e pintados de azul também. E aí mais uma outra característica que eu quero destacar para vocês do Marco Polo Veneza. Vocês observando aqui, vocês conseguem ver. Tinha a linha de centro do teto, tá? E ela aqui, opa, deixa eu focar. Tô tentando focar aqui, pessoal, peraí. Agora, a linha de centro, ela terminava e começava a dar uma leve queda aqui na diagonal. E aqui vocês conseguem ver também que tinha uma outra característica. O vidro, ele era plano, mas a carroceria era arredondada, aqui era arredondada. Isso consegue ser percebido quando vocês veem a miniatura aqui por cima. Tanto na traseira quanto na dianteira, ela era arredondada. Mas o para-brisa era plano. Então havia um leve degrauzinho aqui, ó, que ele praticamente se encontrava, o centro aqui da carroceria se encontrava com esse desnível, e aí no meio do para-brisa e do vigia traseiro
havia esse espaço aqui um pouco maior. Então essa característica é bem interessante, eu acho que deve ser ressaltada nas miniaturas de Marco Polo Veneza, que, vamos lá, a traseira é arredondada, tanto no teto, onde ficam as luzes de posição, quanto aqui, né? Mas o para-brisa e os vigias traseiros, que eram iguais, eles eram totalmente planos, então dá essa variação aqui de plano, e ele é percebido quando a gente consegue observar a miniatura. Opa, deixa eu tentar posicionar de uma forma que vocês possam observar aqui melhor. Assim, tá vendo? Vocês conseguem ver, ó, aqui arredondado, tá? E aqui, essa aresta aqui, vocês conseguem ver que ela é plana. Então eu acho isso muito importante. E o Veneza, vamos lá, observando ele, o perfil lateral dele. O Veneza, ele tinha essa curva aqui, era uma reta bem na diagonal, e quando chegava no vinco, aqui que dividia os planos, ele tinha um borrachão que unia esse vinco, né? Esse vinco aqui, e aqui a carroceria também, ela vai em direção ao centro dela. O centro é o centro da carroceria, né? Vocês conseguem ver que ela é direcionada para lá, aqui, e aqui ela é direcionada aqui, ó, para cima. E aqui vocês também veem essa característica na dianteira do Veneza, que ela também tem. Aqui a partir do vinco ela vai subindo assim, e aqui no vinco ela entra aqui para dentro da carroceria, tá? E o para-choque ele era destacado da carroceria, vocês conseguem ver aqui, né? Não tinha uma harmonia, não tinha uma... Como hoje nós vemos nos carros, nos ônibus também, o Apache VIP 1, que o para-choque ele é integrado à carroceria. Antigamente não, pessoal. Antigamente era uma estrutura metálica, né, que tinha função realmente de para-choque. Hoje em dia os para-choques são de fibra e batem e se quebram muito fácil. Nessa época aqui não, isso aqui era muito resistente mesmo. E aí eu fiz essas características também. Coloquei as lanternas pequenas, porque o Veneza ele tinha lanternas tanto pequenas quanto grandes. Essa aqui eu coloquei as pequenas, tá? Os da Mauá também foram assim, pequenas e grandes, mas esse da Emo, se eu não me engano, essas lanternas pequenas eram da primeira geração do Veneza 1, tá? E as maiores vinham na segunda geração do Veneza 1, né? Se é que é possível chamar dessa maneira. E tá aí, acho que eu consegui ressaltar as características principais do Marco Polo Veneza. E eu peço a vocês que, caso algum dos nossos amigos conhecidos que dominem mais características da carroceria Marco Polo Veneza 1, que deixem nos seus comentários, comentem, tá? Façam sugestões, critiquem, por favor, né? Façam sugestões de melhoria, ou então algum detalhe que eu acabei deixando de reproduzir na miniatura, eu peço aí que vocês comentem e deixem o seu like aí, por favor. Tá bom, pessoal? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado dessa pequena aula de Marco Polo Veneza 1, tá? E compartilhem com seus amigos aí para mim, por favor. Tá certo? É isso. Um abraço a todos aí e vamos até o próximo vídeo.